Avançando então no nosso módulo financeiro da nossa mentoria Audita Condomínio, nesta quinta aula nós vamos estar então aprendendo como se dá a aprovação da previsão orçamentária na Assembleia e qual é a forma correta de fazer o registro da previsão orçamentária na ata. Nós, auditores, precisamos desse parâmetro legal da previsão orçamentária para verificar exatamente qual é a taxa, o reajuste, quais são os valores que chegaram na Assembleia para aprovação, para depois emitir as taxas condominiais no decorrer do ano. E uma das dificuldades que eu encontro quando estou analisando as atas é justamente essa parte de descobrir ali qual foi a previsão orçamentária aprovada, qual foi o valor que se apurou, qual foi o valor que foi apontado. Haja vista que a maioria das administradoras elas não registram ali as discussões da planilha, e aí eu vou estar mostrando qual é a forma correta de fazer esse registro da ata para que tenha validade jurídica, validade legal. É muito comum também a gente observar que em algumas administradoras, quando vão lá registrar a ata, fazem um anexo, e esse anexo não é registrado em cartório. O que seria esse anexo? A planilha da previsão orçamentária. Então, a previsão orçamentária, quando ela é anexada numa forma de planilha, ela não é registrada no cartório e esses dados às vezes ficam perdidos. Por isso, a forma correta seria, então, você colocar a previsão orçamentária dentro do próprio registro da ata. Isso para dar legalidade e também tornar acessível essa informação para todo mundo, inclusive para quem vai auditar o condomínio posteriormente. Então acompanhe aí a nossa quinta aula do módulo de finanças dentro da nossa mentoria Audita Condomínio. E nós vamos estar tratando nessa aula os aspectos de aprovação dessa previsão orçamentária que foi realizada na Assembleia e como essa previsão orçamentária deve ser registrada em ata. Então, nas aulas anteriores, você produziu então uma planilha que seria a previsão orçamentária, o orçamento do condomínio para o ano. Agora é necessário apresentar essa previsão na Assembleia. No entanto, para que essa apresentação e aprovação ela seja bem sucedida, é necessário que você dê algumas opções para os condôminos, que não chegue na Assembleia com algo pronto, engessado, e que os condôminos não tenham ali como exercer o poder de escolha. Então é interessante você fazer numa previsão orçamentária para apresentar na Assembleia 2 ou 3 cenários no mínimo. Que cenários são esses? Né? Então, ter índices de reajustes diferenciado entre uma planilha e outra, ter serviços diferenciados entre uma planilha e outra. Por exemplo, numa planilha você pode colocar a portaria 24 horas, né? Isso vai ter um custo, então uma portaria 24 horas com porteiros de dia e de noite terá um custo. No entanto, você pode criar um outro cenário onde a portaria ela é eletrônica, então já vai dar um abatimento bastante grande. Isso para que os condôminos eles possam observar quais benefício melhor se adequa a cada previsão orçamentária, a cada cenário. Depois você vai fazer esse registro em ata, né? Então, mas interessante que nessa previsão orçamentária ela seja aprovada em Assembleia, ela seja amplamente discutida, né? E para ficar de fácil compreensão, você pode levar algumas planilhas, né? Tipo opção 1, opção 2 e opção 3, distribuir lá para os condôminos e depois colocar em votação, lógico, fazendo uma revisão prévia dos grupos das contas ali e fazerem com que os condôminos façam ali as suas escolhas.
É interessante já nessa previsão orçamentária que vai ser apresentada e aprovada na Assembleia, já tratar também a questão de algumas provisões, caso o condomínio opte por ter funcionários próprios. É interessante que tenha ali alguns fundos trabalhistas, como a gente tratou na aula anterior. Também é interessante deixar bem claro ali como é que vai ser tratada a questão da inadimplência, porque numa previsão orçamentária também deve ser previsto a inadimplência. Caso contrário, vai faltar recursos, né? Porque você prevê um orçamento, mas não considerando que todo mundo vá pagar em dia as suas obrigações condominiais. E aí, tendo ali uma inadimplência, a previsão orçamentária vai furar. Então é necessário colocar ali uma gordurinha, uma margem, e colocar também um valor destinado para cobrir a inadimplência. Ok, pessoal? Após apresentar e submeter essa previsão orçamentária na Assembleia à votação dos condôminos, é interessante que se faça o registro de forma bem clara, porque esse documento ele tem validade jurídica. Depois ele pode ser pedido por um juiz na hora de executar uma cobrança condominial. Então é necessário que se tenha, que se faça o registro da ata de forma fidedigna. Hoje, infelizmente, o que a gente observa no mercado, eu como auditor analiso muitas atas, que a previsão orçamentária é muito negligenciada nas assembleias, e quando ela é tratada é de uma forma assim muito simplista, como por exemplo, foi aprovado o reajuste de 5% nas taxas condominiais, apenas isso, não trata de qual era o valor que era anteriormente, qual é o novo valor. Então essa forma simplista não traz segurança jurídica para a gestão do síndico e nem dá segurança jurídica depois para uma eventual cobrança de inadimplência. Então, o que nós recomendamos, até tenho aqui uma ata em mãos, é que os valores da planilha seja incorporado na própria ata, e não como um documento em anexo, mas que seja descrito ali quais as contas, quais os valores aprovados. Eu vou deixar como exemplo depois uma ata que traz essa metodologia para você depois se basear. Então essa ata que eu vou colocar aqui depois para você baixar, ela traz já esse registro da previsão orçamentária no corpo da ata. Isso facilita muito depois uma consulta posterior, facilita muito uma consulta posterior, onde o síndico e os condôminos podem ali confrontar os gastos que estão sendo realizados com o que foi aprovado em assembleia. Ok, pessoal? Sequência, então, pessoal, vamos verificar como se deu o registro na ata das deliberações referente à previsão orçamentária na Assembleia. Nós estamos aqui com um condomínio em Itajaí, onde teve ali uma Assembleia que deliberou algumas questões, teve uma pauta. Temos aqui a pauta número 1, estou mostrando para vocês, não é essa que nos interessa. Pauta número 2 também não é essa, vamos deixar de lado. Pauta número 3. E aqui nós temos a pauta número 4, a apresentação da previsão orçamentária para o período do 10/10/2017 a 10/3/2018. Isso porque essa previsão orçamentária não cobre todo um período de gestão, porque houve ali um problema com a gestão anterior, houve uma renúncia ou destituição do síndico e assumiu uma nova gestão, e essa nova gestão ela assumiu no caráter de mandato tampão. Então vamos aqui. O que foi deliberado? O senhor Macedo explanou sobre as necessidades financeiras do condomínio, exemplificando a forma de constituição de ativos, onde foram sugeridos os seguintes valores com base nas despesas do condomínio. Despesas ordinárias de 34.609, fundo de reserva de 34.000, fundo de reservas no valor de 3.460,90 centavos, ou seja, correspondente a 10%. E aí nós temos ali vários valores,
E qual é a inovação dessa ata? Então, a inovação dessa ata é que foi colocado aqui a planilha que foi apresentado lá na Assembleia e foi votado. Essa planilha ela foi incorporada à ata e está aqui, né? A metodologia que utiliza aqui é a metodologia de rateio fixo, né? Ou seja, cada pessoa já sabe qual é o valor que vai pagar, né? Então nós temos aqui alguns dados, ó. Essa planilha que a gente viu lá na aula anterior, que é uma planilha de previsão orçamentária, ela foi incorporada à ata. Você está observando todos os apartamentos. No final, inclusive, foi aqui apresentado o orçamento para a auditoria financeira do condomínio, a qual eu participei, né? Por isso que eu estou com a ata aqui. Enfim, então aqui temos a ata, mas a inovação dessa ata é que ela traz no corpo da ata, e foi registrado, então, a previsão orçamentária. Esse documento, ele dá um diferencial na gestão, uma vez que dá uma legalidade correspondente, porque cada condômino já tem conhecimento de quais valores estão cobertos as taxas de condomínio, isso com muita transparência e muito detalhamento. Em caso, depois de ingresso de uma ação de cobrança, você já pode entrar direto com uma ação de execução, porque uma previsão orçamentária numa ata como está aqui, ela dá uma característica de título executivo extrajudicial, onde você não precisa fazer depois um processo de ingresso de cobrança, você já entra no judiciário com ingresso de execução, onde o processo é muito mais rápido. Isso em meses, né, já sai ali a execução do juiz para o condômino devedor. Então nós temos aqui, vamos dar uma olhadinha sobre como foi registrada essa ata. Nós temos aqui as despesas ordinárias, né, onde no caso aqui portaria 24 horas, zeladoria, tudo separada por grupos, conforme a gente viu no plano de contas anterior, nas aulas anteriores. Depois nós temos aqui o número das unidades, apartamento 101, 102 e assim por diante, a fração ideal de cada apartamento, o rateio de despesas. Então vamos pegar aqui o exemplo do apartamento 101. A fração ideal aqui 0,61018, o valor no rateio da despesa, ou seja, o rateio dessas despesas aqui para o apartamento 101 ficou então em R$ 211,16, acrescido de 10%, que é o fundo de reserva. Aqui ainda traz mais uma inovação. Quem fez essa previsão orçamentária é um grande especialista em gestão financeira, é o meu amigo Macedo, que hoje ele é um dos sócios da BR Condos, administradora aqui na região de Balneário Camboriú. Então ele trabalha fazendo esse trabalho de consultoria financeira para grandes condomínios aqui na nossa região. Haja vista, então, olha aqui o detalhamento e a qualidade do serviço. Então nós temos aqui, ó, além do que foi previsto das despesas ordinárias, fundo de reserva, foi criado aqui também um fundo para normas de desempenho e manutenções, que é R$ 20 para cada apartamento. Investimentos dividido em 12 parcelas, é um valor já previsto para investimentos, melhorias, compras de equipamentos, R$ 30. E aí o valor proposto da taxa por 12 meses está aqui de R$ 282,91. Então aqui nós temos o apartamento 101, todos os dados que compõem a cobrança dele, e ele já sabe qual é o valor da taxa de condomínio dele, já previsto todos esses gastos. Aqui nós temos o apartamento 102, como ele tem uma fração ideal diferenciada, um pouquinho maior,
o valor aqui também é maior. Então observe que isso ocorre em todos os apartamentos, são vários apartamentos nesse condomínio, por isso a planilha ela é extensa, e ao final, então o condômino ele já consegue aí ter previsibilidade e conhecer de fato os custos condominiais. Essa é uma forma bem interessante de registrar a ata, é inovadora, né? Porque ele traz esse processo todo de transparência que é registrado no cartório e que traz ali um norte para o síndico, porque o síndico já sabe, então, a clareza no orçamento do condomínio e também traz clareza e esclarecimento para os condôminos. Ok, pessoal? Então, vamos fechar essa aula de hoje verificando, então, uma ata modelo que traz ali uma inovação que é trazer no corpo da ata o registro da previsão orçamentária aprovada. Isso realmente é bem interessante, né? E vocês que são auditores e que vão provavelmente também fazer previsão orçamentária ou assessorar o condomínio numa assembleia onde vai se aprovar ali uma previsão orçamentária, pode adotar essa metodologia de inserir na ata a previsão orçamentária, a planilha aprovada, que vai ficar muito mais transparente e muito mais claro. Ok? Então esta é a nossa aula de hoje. Um abraço a todos e até mais.